achar. E aí, assim, o curso, ele iniciou em 2017, nós estamos já finalizando, vocês estão vendo aí que foi até o dia 30/4, só que a gente está em processo de recuperação nesse momento, né? Os alunos estão em processo de recuperação, depois que terminou o curso, a gente deu uns 30 dias para eles finalizarem. Só um instantinho. Bom, e aí, assim, a gente está gravando essa nossa conversa hoje, a gente está gravando e vai disponibilizar também por e-mail para vocês, tá? E aí, esse é as nossas disciplinas, vocês estão vendo aí, tem ambientação em EAD, que é o primeiro módulo, né? Para eles conhecerem um pouquinho essa metodologia, não sei se vocês já fizeram cursos à distância, alguns provavelmente sim, outros não, mas é uma modalidade que vem crescendo bastante aqui no país. E eu tenho certeza que tem desmistificado muitas questões, né, de dizer que não há possibilidade de aprender à distância, alguns preconceitos que vêm sendo concebidos durante o tempo, claro, né, com essa relação muito forte com a presencialidade, mas que a gente tem tentado ao máximo dirimir dúvidas voltadas para essa modalidade, né, que é a distância. E aí vocês estão vendo que tem algumas disciplinas bem específicas do curso, né, doenças infecciosas, saúde mental, da saúde da família mesmo em si. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, eu não sou da área da saúde, a minha área é ciência da informação, certo? Então aqui a gente atua principalmente com pesquisa, com processo de trabalho, com organização documental, tudo isso dentro de um plano da tecnologia, né, que hoje é das mudanças dessa nova era, né, da era contemporânea, essa convergência midiática de que tudo que a gente faz está convergindo para a era digital. Então, todo esse processo é feito também voltado para a questão digital mesmo. E aí vem sobre o curso, né, a oferta do CESF segue aí a política do Ministério da Saúde. Não sei se vocês já sabem, mas o nosso curso ele é voltado para os profissionais do Mais Médicos. São só quem participa desse programa, que são os nossos alunos. E então o curso é obrigatório para eles, na verdade é o que justifica o recebimento de uma bolsa mensal desses médicos, é a realização do curso de especialização. E funciona basicamente à distância, nós temos só alguns momentos presenciais. E aí eu vou passando aqui, acho que o objetivo é o meu que pincelei já, são 464 carga horária. E aí vamos partir agora para o curso, né, para o nosso TCC, para o trabalho de conclusão de curso. Eu coloquei aqui algumas dúvidas que surgem geralmente. Eu acho que aqui tem algumas pessoas que são novatas também, né, André? Então, eu acho que eu vou até pular essa parte e vou falar sobre o trabalho primeiro, tá? Bom, o trabalho de conclusão de curso é um plano de intervenção, como o próprio título indica, fundamenta-se nos pressupostos de uma pesquisação, então o próprio plano de intervenção já é concebido como uma metodologia, como uma prática, né, uma pesquisa empírica, e tem uma relação muito forte com a realidade que os médicos enfrentam no dia a dia deles. E aí que está o diferencial desse curso de especialização. Tem um viés muito voltado para a prática profissional, porque os médicos estão nas unidades básicas de saúde, nos municípios do Ceará, e a gente tem também alguns dos municípios do Maranhão, né? São um estado que a gente também atua, então tem alunos também nesse curso que são do Maranhão. E aí eles precisam avaliar o espaço que eles estão atuando, identificar uma problemática existente, né, um problema que possa dar vazão a um tipo de pesquisa, né, que evidencie essa possibilidade de modificar a realidade. Então, ao passo em que eles escolhem uma temática, né, para intervir, eles precisam ter consciência de que é necessário que a intervenção deles possa modificar o espaço, né? Transformar esse espaço. Então, esse é o nosso principal objetivo. É uma das primeiras aproximações com a pesquisa, né? O aluno passa aí, muitas vezes, pela monografia, ou então faz algum tipo de especialização, e aquele fica batido, ele não tem voltado tanto para essa questão mais acadêmica. Então, é uma das primeiras aproximações mesmo
nesse viés científico. Os desdobramentos do PI se traduzem basicamente, né, na qualidade de vida da população, como eu já falei para vocês. O tema, claro, tem que estar casado com a temática central, que é a atenção básica, e o trabalho tem que ser inédito, individual, escrito em português. Recentemente, a gente teve um aluno desse curso mesmo, né, que acabou utilizando o TCC de uma outra especialização que ele fez, e não foi aceito, né? Infelizmente, é o autoplágio, né? Existe uma série de questões que precisam ser evidenciadas, claro, sobre essa prática, né? A prática do copiar, vamos dizer, essa cultura do copiar que hoje é tão inserida na questão das tecnologias, né? A facilidade, ao mesmo tempo que você tem de copiar certas coisas que não são suas, não são produções intelectuais próprias, a gente tem também facilidades para detectar o plágio, né? Alguns sites que facilitam essa detecção, que é automatizada, que inclusive a gente vai estar passando para vocês para facilitar o trabalho. Não sei se nessa apresentação tem, mas eu creio que não. E aí a gente passa depois um e-mail com os links para vocês terem acesso a isso, tá? Então, assim, o plano de intervenção é basicamente isso que eu coloquei para vocês. É um projeto, né? Como vocês queiram chamar, a gente chama aqui de plano de intervenção, mas é basicamente a estrutura de um projeto da academia que vocês já devem conhecer, certo? Então, é realmente isso mesmo, Luiz Mário. Não pode ter essa questão do Ctrl-C, Ctrl-V, que tem sido tão habitual hoje em dia, infelizmente, até na área mesmo de pós-graduação. E aí, assim, eu coloquei algumas questões, algumas dicas que a gente gosta sempre de falar para os alunos, e inclusive para vocês passarem para os alunos, que é o que não deve ser feito, o que pode ser feito. Essa questão do plágio, que eu acabei de colocar para vocês. Então, para evitar isso, usar citações indiretas. A gente tem um manualzinho básico de referências que fica disponibilizado para eles, para os alunos. Então, assim, não sei se vocês estão falando alguma coisa aí sobre habilitação. André, tu consegue acessar daí para tu ficar vendo as perguntas? E aí, assim, essa questão da citação tem facilitado bastante, né? Porque aí você não precisa copiar de fato, você cita o texto que você utilizou e referenciar ao final. Vem essa questão da linguagem autobiográfica, eu acho que por eles vivenciarem isso, tem uma relação muito forte com a população que eles estão trabalhando, né, com a amostra que eles estão pesquisando, eles acabam se utilizando muito de algumas expressões bem coloquiais, como eu acho, a minha experiência, na minha opinião, no meu trabalho. Então, assim, tornar isso o máximo impessoal possível. Então, eu indico muito a adoção da terceira pessoa do singular, que é o se percebe, se observa, se nota, se entende-se, para que isso se torne cada vez menos pessoal, porque apesar de ter uma relação forte com o campo de trabalho dele, não deixa de ser uma pesquisa científica. Até porque a Universidade Federal do Ceará prega isso, né? Eles vão passar por um processo de avaliação, então tudo isso precisa ser demonstrado. E aí, assim, o que mais que eu coloquei aqui? Utilizar muitas citações diretas também prejudica o trabalho, eles vêm com várias citações diretas, e isso fica bem complicado de avaliar, porque é importante que o aluno coloque suas palavras, né, tenha aí as suas contribuições, tá? Bom, e aí assim, gente, para ficar mais fácil de eu controlar, eu queria que vocês deixassem as perguntas para o finalzinho, tá? Porque fica difícil de eu ficar lendo e respondendo. Então vamos deixar para o final as dúvidas, certo? Acho que vocês falaram sobre material, mas material, tudo isso a gente disponibiliza depois dessa nossa conversa, a gente vai estar enviando e na sala também. E aí eu vou voltar lá para aquelas dúvidas, já que vocês já conhecem o plano de intervenção. Tem algumas pessoas que nunca orientaram, né? Inclusive tem um colega aqui presencialmente também, está aqui conosco. Então, tem algumas coisas que a gente precisa passar, mas muitas coisas vocês vão conhecer durante o processo, até porque não dá tempo de falar de tudo isso em uma hora, né? Então, aqui eu coloquei algumas dúvidas que podem surgir, tá? O TCC é uma etapa obrigatória? Sim. É uma etapa obrigatória, né? Assim como em toda especialização, há necessidade de ter um trabalho de conclusão final. O trabalho no mesmo lugar que um colega do curso. Podemos fazer o TCC juntos? Não, né? O TCC ele é individual e é inédito. Tá?
Posso fazer artigo de revisão? Também não. A gente teve uma aluna agora que terminou todo o trabalho e quando a gente foi ver um artigo científico. Não, isso é um plano de intervenção. É necessário intervir e extrair dos resultados uma análise, né? Realizar uma análise a partir dos resultados extraídos. Precisa implementar o PI? Sim. É necessário, nessa nova versão do curso, é necessário implementar o PI, Anaína, mas não tem tempo hábil até agosto que eles terminem tudo isso. Na verdade, assim, eles não vão precisar utilizar uma amostra muito grande, até porque não dá tempo. Eles podem trabalhar com um grupo específico, né? Analisar um grupo específico. Se eu vou trabalhar com um grupo de mães, eu vou escolher 5, 6 mães para trabalhar, certo? Então, assim, tem que ser tudo na medida do possível mesmo, tanto com relação ao tempo, como com relação à unidade que eles estão trabalhando. E aí, assim, qual deve ser a abrangência do meu PI? A abrangência do PI, ele não tem uma abundância política, né? A gente não espera isso do trabalho deles, de maneira nenhuma. A abrangência do PI, ela é completamente local. É aquele espaço que ele está atuando, são aqueles pacientes que ele atende todos os dias, né? Acho que o próprio trabalho desse médico de saúde da família é um processo de intervenção. Eles passam durante toda a sua caminhada intervindo na vida dessas pessoas. O que eles vão precisar fazer, basicamente, é passar isso para o papel, né? Escrever e estruturar no modelo que a gente exige. Isso aqui eu já coloquei para vocês. E aí tem uma estruturazinha para vocês entenderem aí meio que o modelo desse projeto, né? A gente tem um diagnóstico inicial, que tem que ser feito um diagnóstico situacional, certo? Isso tudo envolve um planejamento, porque se eu analiso a situação daquele município X, eu preciso planejar, então eu preciso conversar com o chefe da unidade, eu preciso conversar com a minha equipe, preciso avaliar quando que eu posso fazer esse trabalho, então tudo isso tem que ser planejado para que ele possa ser executado e finalmente analisado, né? Aí ainda tem um outro momento que é a avaliação, né? Que é muito importante a avaliação, infelizmente não há tempo para que a gente possa ter esse tópico no trabalho deles, mas é muito importante que eles escrevam algo que seja passível de ser avaliado. E aí, como é esse trabalho de conclusão de curso? Qual é a estrutura desse trabalho, né? Vocês estão vendo aí que tem um bloco 1 e um bloco 2, mas tudo isso faz parte de um trabalho só, né? A gente só divide o bloco 1 e o bloco 2 para facilitar, para que o aluno faça ele de modo separado, né? Para que não fique tudo junto e dificulte mais a escrita, para não ficar tão longo. Então, assim, na introdução tem o bloco 1, no bloco 1 tem a introdução, o problema, a justificativa e os objetivos, tá? Esses 4 elementos, né, essas 4 sessões, os alunos já fizeram, tá? Esse trabalho já está pronto, eles já realizaram, eles mesmos realizaram para o curso de especialização, no módulo de metodologia do trabalho científico, então eles já definiram uma temática, né, eles já construíram isso junto com os tutores. Por que isso? Essa nova estratégia que a gente vem utilizando é justamente por conta do tempo. Esse trabalho de conclusão de curso, como é à distância, como tem várias questões que interferem nesse processo, principalmente porque no trabalho deles surge um outro profissional, né, um outro sujeito, que é o supervisor de campo. Esse supervisor de campo visita os municípios, auxilia eles no dia a dia do trabalho, certo? Então, além de ter o tutor, o orientador, ele também tem o supervisor. E esse supervisor de campo, ele também auxilia na escolha do trabalho, né? Ele pode auxiliar, ele entra como um co-orientador. Isso se ele quiser registrar mesmo essa ação. Senão, ele participa mesmo só interagindo com o aluno nos dias de visitas. Isso a gente não tem como interferir, tá? Isso é do Ministério da Saúde, que trabalha diretamente com essa estratégia mesmo, que é local, em loco, né? E aí, assim, tendo esse bloco 1, inclusive por isso a gente já coloca esse bloco 1 na metodologia, para que eles enviem esse trabalho adiante, esse processo, e no nosso cronograma eles vão ter só, acho que, uma semana, né, André, para enviar o trabalho. Porque já está pronto, eles só precisam mesmo enviar para a sala de DCC, que eu vou já apresentar para vocês como é que funciona
a comunicação de vocês com os alunos, tá? E aí o bloco 2 tem a revisão de literatura, a metodologia. Eu vou pincelar isso aqui rapidamente para vocês. Estou vendo que vocês estão se manifestando aí para fazer um grupo no WhatsApp. Eu acho super bacana. Vocês podem criar esse grupo, né? Podem moderar da maneira como vocês puderem. E se por acaso surgir alguma dúvida, e quem tiver o meu WhatsApp separado pode ir falar comigo individualmente. Sim, que no final, a Andrea está lembrando uma coisa aqui também. No final a gente pode separar todos os números, é isso, André, que tá falando? Você mandou uma chave de contato para eles. Ah, só? Foi descentralizado. Sim, né? sim, a Andrea está dizendo aqui que vai juntar todos os contatos, certo? E vai mandar para uma pessoa que vai criar o grupo, tá bom? E aí vamos dar continuidade. O trabalho de conclusão de curso deve caracterizar a situação do público-alvo, para a gente finalizar essa parte de trabalho de conclusão, né? Geral. Que serão os beneficiários do projeto, tem que contemplar os aspectos sociais, políticos, econômicos, demográficos, o que é básico de um projeto que vai ser implementado, e tem que estar relacionado com as expectativas, né? A gente sabe que todo trabalho precisa ter uma relevância. Isso aí não tem como. Se a relevância vai ser social, se a relevância vai ser política, se vai ser acadêmica, se vai ser científica, isso vai modificar de cada sistema educacional. No nosso caso, abrange muito essa questão social, ao mesmo tempo que vem essa questão da ciência mesmo, da academia. Estamos numa universidade federal, a gente não pode fugir dessas questões mesmo, que são padronizadas. E aí, uma atenção aqui, um alerta, né? O projeto de intervenção, ele remete a uma intervenção. Então, assim, é necessário se atentar para tentar... Na verdade, assim, muitos alunos, eles confundem o processo de trabalho com o trabalho científico. Então, eles acabam que misturando o dia a dia deles com o que já é a implementação. Não é a mesma coisa, né? Já se caracteriza como, de fato, uma intervenção, mas para o trabalho de conclusão de curso é necessário que esses dados sejam analisados, sejam categorizados, né? Haja ali uma estruturação formal. Então, ao passo em que ele tem consciência de que há uma relação com o processo de trabalho, ele tem uma dificuldade para deixar aquilo ali no padrão de um trabalho científico. Isso é só um alerta para que, se isso aconteça, vocês já saibam que pode ter, ou vocês podem passar meu contato, vocês mesmos podem conversar com ele sobre isso, que eu acho que é bem mais fácil, porque assim, a gente tem, nosso público-alvo, ele é bem vasto, esse curso é muito grande, a gente tem mais de quase 700 alunos, e não só aqui no Ceará, mas também no Maranhão. Então, alguns orientadores serão alunos do Maranhão para orientar, mas não se assustem, porque basicamente a orientação daqui do Ceará também é feita à distância, então não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a presença de vocês no dia da orientação, no dia da apresentação, que aí não vai ser possível, né? Porque a distância não permite isso. Mas a gente vai estar presente, nós vamos dar todo o suporte para o aluno que for orientado, para um de vocês, certo? Então, isso não vai ter nenhum problema. É basicamente uma modificação, vamos dizer, cultural, né? Que, querendo ou não, os problemas do Ceará não são, apesar, né, de ter uma proximidade, não são iguais ao do Maranhão. E aí entra a questão do diagnóstico situacional. E também a importância de fazer uma pesquisa, né, em fontes de informação, avaliar o perfil de adoecimento, os dados epidemiológicos, tudo isso vai facilitar para que vocês tenham uma compreensão do estado, né, como um todo. Tá bom? Nada muito do que vocês já não sabem, certo, gente? E aqui eu vou passar na introdução, mais para vocês entenderem o que a gente espera que o aluno coloque em cada ponto desse. Né? Eu não vou me adentrar a questões mais específicas, mas é importante que vocês conheçam isso. Inclusive, vou passar para vocês um instrumentozinho de avaliação que a gente tem, que aí tem bem direitinho o que tem que ter na introdução, o que tem que ter na justificativa, certo? Então, assim, como vocês já conhecem, a introdução ela é geral, né? Eles vão explanar a temática central. Tem que ficar muito claro para o leitor o que o aluno vai querer trabalhar no projeto dele, né? O que ele trabalhou, o que ele implementou. A única coisa que a gente pede que tenha, obrigatoriamente, é a vinculação da pesquisa, tá? Dizer qual é a instituição, que ele faz parte do programa, tem que ter isso na introdução. Algo importante também é a motivação da pesquisa.
colocarem aí o que motivou eles a realizar essa pesquisa. E aí, assim, vem a questão da problemática, né? Explicitar de forma clara o problema escolhido, isso tem que ficar bem claro, tá? Então, assim, em que intervir? Essa é a pergunta de ordem. Já eu falei para vocês sobre a abrangência, que é algo local, né? Então, tem que estar muito relacionado com essa questão da intervenção local e o que vai ser observado no atendimento à população, tá? Destacar se esse problema ou outro semelhante já foi enfrentado em outro local, isso que ajuda muito, né? Até para o referencial teórico, eles estudarem o que já foi enfrentado em outros locais, trazer isso, né, como suporte, como embasamento teórico também ajuda, certo? Mas basicamente a intervenção deles, no que eles vão querer intervir. E aí aqui a gente colocou alguns exemplos. Falta de regularidade no controle da hipertensão arterial, né, que pode ser um problema que eles têm identificado no dia a dia do trabalho deles, né, a baixa adesão a um tipo de vacina, a falta de competência e habilidade da equipe na identificação de casos de violência contra a mulher ou a criança, a questão do uso indiscriminado de ansiolíticos, né, enfim, temáticas que podem ser evidenciadas no dia a dia deles como um problema real. É muito importante que o médico ele tenha consciência do perfil dessa população, né? Não tem como você estudar sobre um assunto, vou estudar sobre uma vacinação X, que nem está acontecendo no município, não faz sentido nenhum trabalhar sobre isso. E, ao mesmo tempo, ele escolher um problema que não seja o motivo principal de morte do município. Então, ele tem que avaliar esse tipo de questão, tá? É importante que ele se atenha tanto da realidade local, como também de dados de fontes de informações realmente formalizadas, tá? E aí, assim, a justificativa. Você sabe não, né? Resolveu? A justificativa, né? É composto pelos fatores que determinam a escolha do problema a ser resolvido no plano de intervenção, eles vão justificar o motivo por que eu vou intervir nisso. O que a minha ação vai desencadear, né? O que eu vou modificar na realidade daquelas pessoas ou na realidade da instituição. Né? Se for um problema de gestão, o que isso vai melhorar no dia a dia daquela unidade de saúde? Né? Qual é o motivo? Eu escolhi a questão da baixa adesão, a questão do controle da hipertensão, né? Essa regularidade. No que isso implica? Né? Vai implicar na redução da morte? Né? Vai implicar em que questões? Isso é muito voltado para a educação, claro, em saúde. Por isso que a maioria dos trabalhos de intervenção tem um foco muito na educação, e aí vem uma outra questão, que é a divulgação da informação, a democratização desse acesso. Né? Tudo que a gente trabalha hoje em dia com problemática, principalmente dentro desse campo da atenção básica, tem um viés voltado para a falta de informação. Então, isso é um foco que tem que ser dado. Né? Essa questão do acesso à informação é essencial para que eles consigam aí evitar certas doenças, certas questões, tá? E aí eu vou passando essa questão da relevância do problema, né? A importância desse, eu acho que eu já pontuei isso, vou até passar. E aí vem os objetivos, tá? O objetivo geral, acho que dentro dessa concepção da saúde, é basicamente como se fosse a cabeça, você tem a cabeça no corpo humano, vai ser o seu objetivo geral, é o centro de tudo, né? O que ele vai querer fazer com isso. E os objetivos específicos são os braços, são as mãos, porque eles vão operacionalizar, de fato, a ideia que foi iniciada no objetivo geral, certo? Então, quando eu tenho um objetivo, eu tenho uma indicação daquilo que eu vou querer alcançar com a intervenção proposta, tá? E tudo isso vai o quê? Conduzir o meu trabalho, tá? Conduzir tudo que eu vou fazer, o meu objetivo geral. Então, eu coloquei alguns exemplos. Baseado nos problemas que a gente evidenciou, estimular a população na adesão à campanha de vacinação, capacitar a equipe de saúde de identificação de casos de violência, sensibilizar o usuário. Então, vocês estão vendo tudo no infinitivo, né? Os verbos, e verbos que dê a ideia de prática. Eu não posso usar um verbo analisar, avaliar. Então, assim, tem que ser algo que permita uma prática, porque não é uma revisão de literatura, certo? Não é uma fundamentação teórica. O aluno não vai fazer um estudo
para avaliar o motivo do não, ele vai de fato capacitar, ele vai estimular, ele vai fazer algo, certo? Tem alguém falando da taxonomia de Bloom também, muito bom, principalmente nessa área da educação à distância, é muito usado. A gente pode até falar disso depois. E aí vem os objetivos específicos, relacionam-se com o objetivo geral, tá? São os requisitos que devem ser atingidos desse objetivo, e aí a gente pede para colocar pelo menos 4, né? Porque eu acho que também se colocar muitos, que você não vai conseguir fazer, não é interessante você evidenciar isso. E aí eu coloquei aqui algumas dicas, tá, gente? Fazer uso de verbos como aperfeiçoar, capacitar e evitar, analisar, apoiar, né? Incentivar. Então, assim, tem alguns verbos que a gente pede para que vocês utilizem e alguns que eles evitem, no caso, né? Vocês podem passar isso aqui para eles depois. Bom, e aí vem a revisão de literatura, que vocês já conhecem, que é algo que vai fundamentar o trabalho deles, vai dar suporte teórico, né? São os alicerces mesmo. A gente indica muito essa questão do fichamento, né? Da resenha, para facilitar no final, para o aluno referenciar. A gente tem um problema muito grande de citações que não tem referências. Então, isso tem que ser bem estimulado, principalmente para que eles usem também o material que a gente indica. É importante também dizer para vocês que durante o módulo de metodologia, eles tiveram acesso ao manual do TCC, tiveram acesso ao modelo do TCC, certo? Então, alguns detectores de plágio, várias coisas que a gente está conversando aqui, a gente já passou para os alunos no começo do curso. Né? E aí a metodologia, como intervir? E é muito importante que na metodologia tenha todo o desenho mesmo, tudo que o aluno vai realizar. É interessante ele colocar conversa com o chefe, né? Reunião com a equipe de saúde, como foi que eu cheguei nisso, como foi que eu consegui uma sala numa escola X para trabalhar um assunto com os adolescentes. Eu busquei parcerias, né? E eu coloquei até algo para facilitar isso, né? Eu tenho ali meu público-alvo já defini que tem que ser colocado, tem que ser deixado em destaque, né? Qual é o meu público-alvo. Isso tem que ficar muito específico na metodologia, apesar de já ter vindo na introdução, tem que evidenciar para que tudo esteja casado. E aí vem todo o desenho operacional, as parcerias que eu realizei e a avaliação, se possível, né? Como que essa minha ação, essa atividade que está sendo implementada, ela pode ser avaliada posteriormente. A partir de quê? Tem algum instrumento que pode avaliar isso? Isso não é obrigatório, tá? Mas é importante que vocês incentivem. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de operacionalização, a parte da gestão, reunião com a equipe, o planejamento de atividade, né? Abordagem de usuários durante a visita domiciliar, enfim. Coloquei algumas opções aí, só como exemplos. E aí vem a discussão e análise, né? Depois que eu tenho os dados aí coletados, eu vou querer fazer... E aí vai depender muito da metodologia que o aluno vai utilizar. Se ele for utilizar algum instrumento de coleta de dados, né, se for um questionário, se ele parte por uma pesquisa mais quantitativa do que qualitativa, ele vai ter que avaliar todo o questionário e apresentar o resultado desse questionário. Tá? Se ele vai expor isso em gráfico, né, se ele vai fazer um quadro, isso vai depender muito da estratégia utilizada por ele e por vocês. Tá? Mas ele precisa evidenciar isso na análise dos dados. E aí a importância de você escolher, né, de você tentar determinar o máximo possível que público-alvo você vai intervir. Né? Você tentar especificar isso para que fique fácil depois na discussão e na análise desses dados. Tá? Aí eu coloquei algumas coisas, mas eu acho que é basicamente isso. E aí vem os recursos necessários, tudo que ele utilizou, se ele utilizou caneta, se ele usou cartolina para isso, todos os recursos que ele, tanto de pessoal como também de material, certo? Tem até 2 nomenclaturas na memória, mas é um voltado para material mesmo físico para o pessoal, tá? E aí, assim, nesses recursos necessários, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas esse trabalho, ele pode ser disponibilizado no ARES, certo? Que é um repositório digital da UNASUS. A cada apresentação do TCC, a gente entrega um termo de consentimento do aluno para que esse trabalho seja divulgado.
Então, é por isso a importância de algumas informações como essas, de recursos necessários, para que isso fique do conhecimento de todos, né? E que facilite aí em outras pesquisas, em outras intervenções que possam ser realizadas. Bom, e aí vem aí a questão do cronograma. E aí eu coloquei um exemplozinho do cronograma, mas não foge muito ao que vocês já conhecem, que tem que especificar. Eu botei só mesmo voltado para o nosso campo, né, que é a apresentação do PI à equipe gestora, porque tem que ter essa conversa, estimular a participação do público-alvo, formação de parcerias, levantamento, formação de grupo, basicamente o que tem que ter, de fato, esse cronograma, tá? E aí vem a conclusão, é uma síntese do que foi abordado, né? Acho que é importante ele falar do que ele achou da experiência, o que acrescentou na vida profissional dele, né? Depois disso, além da solidariedade acadêmica e científica, que a gente sabe que é algo muito forte, que é você deixar um legado para que seja utilizado pela posteridade, ao mesmo tempo, qual foi o crescimento, né? O que vivenciou de crescimento mesmo pessoal dele nisso tudo, acho que é importante colocar isso, assim como relatar também a contribuição para a comunidade, que é o nosso elo principal. E aí, não pontuei aqui, mas se ele analisou os dados, ele tem que falar um pouco do consolidado disso, né? Falar um pouquinho, eu extraí tantas respostas, então quantas pessoas eu consegui atingir com a minha pesquisa, qual foi a resposta mais frequente, então tudo isso tem que vir na conclusão. E aí o cronograma do TCC, eu acho que está ruim, né, para vocês. Eu estou conseguindo ver direito, mas aí eu vou tentar ler aqui. Só os meses que a gente tem que alterar aqui, tá, gente? Eu vou mandar depois para vocês o cronograma, os meses de encontro presencial. Esses encontros presenciais, na verdade, assim, são facultativos, tá? Vocês podem escolher ou não se encontrar com os alunos. E eu acho que isso também depende muito do aluno também, né? Se o aluno está respondendo bem à distância, se ele está enviando feedback, né? Está enviando resposta, bacana, né? E assim, utilizem todas as ferramentas que vocês julgarem necessárias e primordiais para esse processo. Eu converso com o meu aluno através do Facebook, eu converso através de um grupo no WhatsApp. Utilizem as ferramentas que hoje em dia elas estão aí realmente para auxiliar, são instrumentos para auxiliar nesse processo educativo, né? Mas assim, toda essa questão do bloco, do TCC, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, tem que ficar registrado na sala, porque isso a gente monitora e avalia qual aluno que está enviando o trabalho, né? Então, essa parte mesmo de tarefa, de atividade, tem que ser colocada na ambiência. E vocês podem explorar, é muito bom que o aluno acesse a ambiência o máximo possível, né? Vocês podem utilizar isso só como um outro mecanismo que enfatize esse trabalho que vem sendo realizado na ambiência de TCC. Tá? E aí vem aqui o bloco, né? A gente colocou até o dia 10 de maio para eles enviarem o bloco 1, porque o bloco 1, como vocês já ouviram, já está pronto. Eles vão ter que trabalhar realmente no bloco 2. Essa parte de revisão, a gente dá uma semana para o orientador revisar o trabalho do aluno, certo? Laína, não consegui terminar em uma semana, não tem problema, você se comunica com o aluno, informa que vai enviar, porque esse cronograma, do jeito que está aqui, a gente envia para o aluno também. Então, muitas vezes eles ficam aguardando, né? Então, é bom vocês comunicarem para o aluno e verem uma data que vocês possam estar enviando. A gente sabe que essa é uma atividade a mais que vocês executam, né? Muito provavelmente todos aqui têm uma profissão, trabalham, né? Têm uma família, isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, a gente sabe de outras questões que vocês têm que cuidar e dar atenção. Então, o máximo possível que vocês possam dar de colaboração nisso, a gente vai estar muito feliz, né, com esse processo, porque a gente sabe que engrandece tanto a vida profissional de vocês como a vida desses alunos, e para a gente é um retorno muito bom, tá? Muito engrandecedor. Então, assim, não se preocupem com relação a esses prazos, porque a gente compreende bem o dia a dia, o trabalho de vocês, certo? Então, assim, eu acho que tem até eu acabei lendo aqui uma pergunta da Ilka com relação a essa questão do prazo para o aluno, né? É importante que vocês deixem bastante claro para o aluno que esses prazos
na verdade, o trabalho de conclusão, estou lendo, o trabalho de conclusão de curso, ele tem que ter uma dimensão bem local. Basicamente eles levarem em consideração que vão fazer, por exemplo, um grupo focal com poucas pessoas, como que a gente faz com pessoas, eles vão fazer com 5 pessoas. Então, assim, não é algo tão difícil de ser executado, né? Esse cronograma, especificamente, a gente já tem trabalhado há muito tempo com os alunos e é possível, né? A gente bota aí no mínimo 15 páginas para os alunos. Então, assim, não é um trabalho tão extenso de ser feito, né? Então, assim, isso basicamente é o que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? A gente tem um SESC aí desde 2010 para cá, a gente vem trabalhando nessa estratégia. Principalmente porque esses alunos já receberam todas essas informações desde o início do curso, né? Desde o ano passado, a gente teve alguns encontros presenciais, a gente teve uma webconferência com eles, todas essas informações que eu estou passando para vocês, o tempo que eles iriam ter para trabalhos, né? A gente já tirou uma série de dúvidas e eles já passaram por esse processo durante a metodologia. É realmente agora só finalizar. Né? Então, assim, o que a gente indica desde o início, vocês não precisam aguardar o orientador de vocês para iniciar esse trabalho. Assim como no processo pré-inicial, que a gente começa, no 5º semestre você começa a fazer o seu projeto de trabalho de conclusão de curso e só no último semestre você procura o seu orientador, já com a temática pronta, até porque nisso não tem como você intervir, de fato, porque é uma realidade deles. Então, assim, é um processo que vem acontecendo já no âmbito presencial e no âmbito à distância não muda tanto, certo? E aí vem aqui a parte final da comunicação, para a gente passar para as perguntas, tá, gente? Senão a gente não termina. Eu coloquei algumas coisas do papel do orientador, acho que vocês já conhecem, prestar acompanhamento individualizado, acessar o ambiente virtual, interagir com eles, né, emitir feedback, essa questão do plágio, prevenir o máximo possível, certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha depois. E aqui vem a sala de TCC. Né? A sala de TCC, a gente trabalha com o Moodle, especificamente, aqui para os nossos cursos, à distância. Então, a gente vai depois mandar para vocês um passo a passo para acessar a sala de TCC. Mas nessa sala vai ter o manual do TCC, o manual de normalização, a lista de palavras-chave, o modelo que a gente conversou aqui, tá? Para a apresentação, nós teremos no dia 3 avaliadores, incluído vocês, né, o orientador, que é o orientador mais 2. Vocês podem indicar o orientador. Acho que tem muita gente falando sobre o comitê de ética, eu vou até falar logo. Assim, a gente tinha um projeto guarda-chuva, certo, do comitê de ética, mas nós estamos agora, nesse momento, no processo de envio, tá, para a plataforma Brasil, um projeto para que seja aprovado pelo comitê, certo? Nós não temos ainda essa numeração, mas eu creio que até o final desse processo do curso, nós já teremos isso. Então, vocês não se preocupem com relação ao comitê de ética, tá? Porque, com relação a isso, a coordenação pedagógica, né, pela professora Mônica, já está realizando os trâmites necessários para isso, tá bom? E aí, continuando, a avaliação tem que levar em consideração o trabalho escrito e a apresentação oral. Para obter a aprovação, ele precisa ter nota igual ou superior a 7. E aí, o cursista que for pego com detecção de plágio, ele será reprovado, tá bom? E aí vem a data, a nossa defesa de TCC, ela vai acontecer em julho, é no final mesmo de julho, pega só um dia de julho. Então, é basicamente em julho e agosto, e o do Maranhão, a gente provavelmente vai ser no finalzinho de agosto, tá? As defesas acontecem nesse formato, com um banner, vocês estão vendo aí na foto. E é basicamente isso, gente. Eu vou deixar aqui as nossas informações e eu vou ver as perguntas que vocês fizeram. E vocês podem aí colocar as perguntas de vocês, tá? A gente vai seguir uma ordem, vou só esperar a Andrea retornar para ela ir me ajudando nessa parte, tá? Porque como vocês já iniciaram aí muita coisa, não tem como eu... É a Raíssa? Ver se eu consigo olhar desde o início. Acho que tem alguém com o microfone habilitado.
Isso, será que é nóis? Vou tirar. Habilitem aí. Pronto, André, tu me ajuda a brindar as perguntas para eu poder ir respondendo a eles. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir já colocando que a gente vai seguindo na hora, desde o início. Eu queria ver se Gerar você... algumas- Aí. A gente tem 10 minutinhos ainda. aí Não, para me responder esperar. as perguntas de vocês. Alguém continua com o microfone habilitado. Vai bem aqui, ó. Seu nome. Uhum. Eu vou ter aqui o cronograma. Vocês estão vendo que a defesa vai acontecer no final de julho, né? No início de agosto. E aí, assim, gente, é importante que eu fale para vocês antes de começar a responder, né? Que todo o material dessa nossa reunião vai ser enviado para vocês por e-mail, certo? Além disso, o material também do trabalho de conclusão de curso, manual de TCC, modelo de TCC, a gente vai estar encaminhando para vocês. Os dados dos alunos também, tá? O nome, e-mail e contato. Vocês possam já entrar em contato com eles. E aí é isso. A Alejandra está perguntando se vai ter reunião presencial com os alunos. Não, Alejandra, não é obrigatória essa reunião presencial. Se vocês julgarem necessário, vocês podem se comunicar com a gente e que a gente disponibilize uma sala aqui, tá? Que desce tudo, né? Segundo os outros, eles perguntaram como é que vai ser feita a distribuição dos orientadores. Bom, assim, a distribuição dos... A gente tem muitos orientadores de Sobral, de Barbalha e de Fortaleza. A gente tentou o máximo possível para que a região que seja do orientador seja também do profissional. Não tem como a gente distribuir isso por temática, né? A temática central é a atenção primária, né? É o centro de tudo, e aí vão vir as especificações, né? Infelizmente, alguns orientadores que são do Ceará também têm alunos em Barbalha e Sobral, então não vão poder participar da defesa. Mas, como eu disse para vocês, a presença do orientador na resolução da UFC não é de fato obrigatória e a gente pode acompanhar os alunos de vocês. A Aline estava perguntando sobre as avaliações, se a gente aloca as bancas. Assim, com relação às bancas, é bom alguém ter perguntado isso. A gente envia um formulário, certo? Com um mês de antecedência, mais ou menos, da defesa, a gente envia um formulário para vocês indicarem quem são os alunos passíveis de apresentação, tá? E aí, nesse mesmo formulário, vocês indicam o dia, dentro dos dias que a gente tem específicos para a defesa, vocês indicam o dia melhor e o horário, e também indica a banca. É ótimo quando vocês indicam a banca, porque fica mais fácil para a gente para contatar. Então, por gentileza, assim, se vocês já pudessem ir vendo quem poderia participar das bancas, seria até melhor, certo? Aí a Camara, às vezes, acho que ela é de Maranhão, estava tentando se dar data específica para as defesas. As datas específicas são as que estão aí, certo, gente, na apresentação. Do Maranhão a gente não fechou ainda, porque a gente precisa ver a questão de espaço. Lá é mais complexo essa questão. Por isso que a gente não fechou ainda uma data. Tá em aberto, mas provavelmente vai ser no final de agosto, tá bom? A Adriana está perguntando se são eles que vão ter que contactar os alunos ou se será o contrário. Assim, a gente vai enviar para vocês a listagem, né? Então, se vocês quiserem... O meu padrãozinho também, né? Isso. A gente vai enviar para vocês o nome dos alunos e um e-mailzinho padrão, que é aquele e-mail de apresentação, e também a gente envia para vocês uma tabelazinha que vem pedindo o tema, o problema, o objetivo, para facilitar a comunicação de vocês. Mas se vocês quiserem aguardar a comunicação do aluno, fica a critério de cada um, tá? Vocês têm mais alguma coisa? A Ludmila estava perguntando se enviar o plano de intervenção pronto para vocês antes da defesa. Assim, Ludmila, como é que funciona essa questão do plano, né? Eles estão enviando o bloco 1 e o bloco 2 para a ambiência de TCC. Quando chega nesse período de inscrição para a defesa, eles começam a ter acesso a um outro sistema, que é o SAAD, que é o Sistema da Avaliação Discente, que é basicamente isso, né? Eles vão acessar, vão enviar o TCC, e nesse sistema é que a gente realiza todo o trâmite. Envia para as bancas,
tudo mesmo automatizado. Então, no dia da defesa, o aluno não precisa imprimir o trabalho. Tem muito aluno, ultimamente a gente tem muita defesa de aluno que imprimiu. Então, a gente pede para que vocês informem aos alunos, que a gente morre de falar e eles não lembram disso. Então, não precisa, é tudo feito pelo sistema. É muita informação, gente, por isso que não dá para falar tudo. Mariana estava com o conselho do comitê de ética, eles vão avaliar Respondi. entendeu, né? Como será realizada a suplementação? Eu acho que teve outra pergunta também que... Se ele já tem alguma coisa. Sim, tem uma pergunta aqui da a Mariana está perguntando se os alunos têm que aplicar, né, Mariana? Assim, tem que aplicar, certo? Isso é uma nova exigência do Ministério da Saúde, nas outras não era preciso, mas assim, é meio que um protótipo mesmo. É um protótipo de aplicação para algo que vai ser realizado a longo prazo. É como se eles deixassem um legado de uma possibilidade de aplicação para a unidade de saúde e que isso possa ser, já que ele tem 3 anos, como é que o Ministério pensa? Ele passa 1 ano fazendo o curso e os outros 2 anos aplicando esse projeto. Então, nesse projeto de intervenção, ele vai dar uma ideia de como será a aplicação futura dele dentro do programa. Tá? Então, não é uma aplicação de fato, como a gente faz nos projetos e na monografia, por exemplo. Exatamente, o ICA. Não sei se é o ICA ou o ICA. É um universo menor, exatamente. Né? Você tem aí uma população, você tem um universo que é gigante, não tem como mudar isso. Você tem uma amostra, você estratifica essa amostra e trabalha com ela, dentro das possibilidades do aluno e do tempo que ele tem para realizar. Pronto, aí eu acho que eu nem finalizei a resposta da Ludmila. Então, Ludmila, quando eles enviam bloco 1 e bloco 2, a gente falta 5 minutos para terminar, isso é bem pontual mesmo. Quando ele termina o bloco 1 e o bloco 2, ele vai enviar o TCC todo pronto para o SAAD. Então, assim, aí já não é mais a nossa obrigação. Ele não precisa enviar para a gente ver primeiro. Fica entre você e o aluno. Se você confirmar que o trabalho está ok para a defesa, ele vai lá e envia. Até porque antes da gente enviar para a banca, ele não precisa... Na verdade, assim, antes de enviar para a banca, a gente espera que o orientador confirme essa apresentação. Sim, Mariana, exatamente. A gente está esperando que seja concomitante, tá? Que aconteça isso em paralelo com esse processo. Lembrando assim que os alunos eles estão fazendo só a recuperação, né? Então eles têm aí o mês de maio, eles vão ter maio, junho e julho, 3 meses para poder fazer esse trabalho de conclusão, gente. Então assim, que não é uma coisa tão grande, é um plano de intervenção que eles já fizeram boa parte e falta aí a parte final. Isso, Alejandra, é exatamente isso que eu coloquei. É exatamente, você captou bem a ideia. Aí eu perguntei se ao final de cada prazo eles têm que submeter o artigo lá no ambiência, né? Sim, exatamente. Ao final de cada bloco ele precisa enviar para a ambiência. Que aí assim, a gente está com a ambiência fechada, né? Porque a gente não mandou para vocês ainda as instruções, porque a parte técnica precisou fechar essa parte mesmo do Moodle e a gente não pode enviar para vocês as instruções agora. Vai dar certo, viu, Mariana? Estaremos aqui para ajudar vocês no que for preciso. O comitê, né? Não sei se Mariana, não sei se tu tá também com o SESC. Porque é diferente, tá, Mariana? Assim, a Mariana é porque provavelmente está orientando alguém. Acho que ela está com o SESC, não sei. Acho que depois, Mariana, eu converso contigo. Eu te mando um áudio aqui no WhatsApp para poder te explicar. Porque a Mariana, ela está com um aluno do SESC que não precisa aplicar. E esse aluno do CEPIS precisa aplicar. Então, tem que se organizar bem. Depois eu explico para ti direitinho aqui no WhatsApp. Olha, tem gente falando também. O comitê de ética não ficou muito claro. Eu não posso, assim, principalmente porque, assim, gente, é um processo que vem sendo realizado desde o início do ano, para que a gente consiga ter o projeto aprovado pelo Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil. Mas eu não tenho como dizer de fato se vai sair
qual o tempo que isso vai sair. Isso está sendo feito e processado pela Plataforma Brasil e está sendo muito melhor acompanhado pela professora Mônica. Professora Mônica Cardoso, que eu acho que podia até deixar o e-mail dela, André, caso alguém quiser tirar uma dúvida diretamente com ela, porque ela é a coordenadora e ela está acompanhando esse processo do projeto. Tem mais alguma dúvida, gente? Eu acho que antes de surgir alguma dúvida, eu já vou logo agradecendo, tá? Pela presença de vocês. Muitos participaram. A gente fica muito feliz, né? Se vocês tiraram um tempo do dia de vocês para estar aqui conosco. Vocês estão vendo aí que tem os contatos. Esse número que está aí é o meu WhatsApp. Então, quem quiser conversar diretamente comigo, fique à vontade também. Sim, Juliana, a gente emite a certificação, certo? Tanto de participação na banca, como de orientação. Nesse momento que vai ser o TCC completo. Não, o TCC completo não, João Carlos. Ele vai estar separado em bloco 1 e bloco 2. Mas o TCC completo tem que ir para o SAAD. Você já tem pode já ver? Já. Então, assim, eu acho que é isso, né? Salma, a gente vai estar enviando hoje, né, André? A listagem para vocês e o material do TCC. Depois dessa reunião, a gente já envia. A gente só não envia antes para nós fechar vocês. Assim, eu não vou ficar no grupo, certo, Francisco? Porque como eu tenho muitos outros grupos de trabalho aqui no WhatsApp, vai ficar difícil de eu monitorar isso, certo, gente? Então, assim, quem quiser conversar comigo no individual, no WhatsApp, eu vou estar à disposição. Então, se surgir alguma dúvida e queiram que tenha algum porta-voz para isso, fique à vontade também. Acho que a Gisele já iniciou aí esse processo. Gisele, a gente pode te enviar os contatos, tá? Por e-mail. E aí, se você puder, ficar sempre conversando, já que a gente tem, a Gisele é a nossa tutora aqui do curso, e aí a gente tem... É outra? Essa é a Gisele Lopes. Não, Gisele, tem outra Gisele aqui. E aí, assim, Gisele, se você quiser anotar o meu número, aí você, é outra, né, Gisele? Percebemos. Você pode anotar meu número e se surgir alguma dúvida que entre vocês não possam retirar, você fala diretamente comigo, tá bom? Daqui a pouco vai ser enviado o acesso à ambiência. O acesso à ambiência vai ser enviado até semana que vem, no máximo até semana que vem, tá? Até porque eles precisam enviar o trabalho. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Ainda não está dando certo, não estou conseguindo falar com o aluno. Entre em contato com a gente, certo? No começo pode ser complexo, vocês podem achar que é difícil. Tem alguns alunos cubanos, a gente sabe que dificultam um pouquinho a conversação, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber o quanto é fácil orientar esse público. Eles estão sempre muito preocupados em dar o melhor de si, certo? Nas defesas sempre mostram trabalhos impecáveis, até melhores do que os nossos colegas brasileiros. Então, eu creio que vai ser muito rica essa experiência. Eu espero que vocês permaneçam conosco. Eu vi que muitos já participaram com a gente de um outro trabalho e grande parte também está começando agora. Então, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida e a gente agradece muito a atenção de vocês. Eu acho que é isso. Estou desligando o meu áudio, mas a gente vai ficar um pouquinho aberto aqui. Quem quiser colocar uma outra dúvida, a gente vai conversando. Obrigada, Luz. Obrigada. Espero que vocês tenham esclarecido bastante. Um abraço. Bom dia para vocês.